Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de lançamento de livro. Hoje aqui, ó, olha que maravilha. Olha aqui, ó. Rede das Escolas da Unesco no Brasil, temáticas e contribuições para a educação 2030. Estou aqui com a autora, a professora Sueli, que vai comentar um pouco mais do livro já já com vocês. Vocês sabem que esse objetivo desses nossos vídeos aqui é compartilhar com vocês os livros lançados na editora. Então, sempre embaixo ou em cima do vídeo, a depender da rede que você está acessando, então esse material tem o link de acesso para o livro, fique à vontade para clicar, conhecer um pouco mais na versão digital, na versão impressa e também encontrar com a Sueli, né, Sueli, nesses caminhos digitais. E eu começo assim, Sueli, se apresente um pouco para a turma, para eu saber quem é você, onde é que você está, o que, que você faz da vida, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bem-vinda. Boa tarde, professora, obrigada pela oportunidade. Eu sou a professora Sueli Matos, atuo na formação de jovens, crianças e jovens há mais de 33 anos. Hoje, sou membro do Comitê Nacional das Escolas da Unesco do Brasil e, desde 2013, eu coordeno a rede de escolas Unesco do Rio Grande do Sul. Sou mestre em educação pela Universidade La Salle. Atualmente moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito bem apresentada. E ó, eu me lembro muito bem, professor Lee, quando nós conversamos sobre a publicação do teu livro, foi um dia muito bacana, especial, né? Eu dizia, nós precisamos publicar esse material sobre a Unesco, ninguém sabe disso. Eu conhecia um pouco, né, das cátedras na universidade, das escolas, eu não conhecia nada, e a senhora trouxe essa pauta muito legal. Como é que foi, Sueli, que você chegou até a gente? Como é que você descobriu a Diálogo Freiriano, nossa editora? Como é que você nos encontrou para a gente poder papear sobre a tua publicação e depois fazer ele virar um livro? Como é que foi esse encontro? Bom, professor Ivânio, eu fui desafiada durante a minha defesa da dissertação em fevereiro de 2024. Então, os meus orientadores, o professor Jardelino e a professora Dileia, da Unila Salle, disseram, Sueli, encontra uma editora que tenha um corpo editorial, que tenha uma avaliação global por causa do tema. Então, eu passei a procurar, professor Ivânio, no Instagram, e principalmente o corpo editorial e quais os livros, quais as edições, quais as dissertações e teses e TCCs que já tinham sido publicados, e a relevância dos assuntos. E aí me deparei, então, encontrei a Diálogos Freirianos, olhei o corpo editorial. Outra coisa que bastante me chamou a atenção foi a avaliação aos pares com a Qualis da CAPES, né, de livros da CAPES. Por quê? Porque o tema da minha dissertação, professor Ivânio, é como o senhor já disse, é um tema de conexão global, pouco disseminado, mesmo no meio acadêmico, científico, poucas pessoas dominam, nós encontramos muito poucos dados. Então, diante de todo esse trabalho, a orientação que eu recebi é que encontrasse uma editora que tivesse perfil. Ao olhar o seu Lattes, ao olhar o seu currículo, eu também identifiquei as suas contribuições com relação à educação. Então, foi via Instagram, e depois fizemos a primeira reunião, aí coloquei todo o desafio de publicar esse livro num ano, em pleno setembro, né, as enchentes e tudo, um ano bastante desafiador, mas foi por aí que eu escolhi, e estou muito contente, muito feliz com todo o apoio que eu recebi dos senhores e pelo intercâmbio e troca que nós dois temos feitos aí em relação à Unesco, em relação ao projeto de educação. Que bacana, que bacana. Eu lembro mesmo, a gente fez rápido porque depois nós vamos falar do teu lançamento, né? Porque você tinha um evento muito especial, né, para poder compartilhar. E é isso, às vezes acontece, tá, gente? Se vocês já estão com pressa, né? Eu dizia para você aquele dia, eu sei que tu tá com pressa, o problema é que demora às vezes de 4 meses a 6 meses para fazer um livro. Eu digo assim, com calma, né? Dá para fazer um livro em 4 meses? Dá para fazer um livro em 90 dias? Até dá, mas a gente sempre corre o risco, né, de fazer as coisas apressadas. Mas nós conseguimos cumprir esses prazos também com a Prof. Sueli, e de fato, né, Sueli, encontrar a gente na internet é sempre um cuidado, porque vejam, hoje em dia online a gente tem
de tudo, né? Então, esse cuidado que a gente tem de atrair os nossos autores e autoras para uma reunião com a gente, né, comigo, ou com os nossos outros consultores e consultoras editoriais, é para que a gente entenda se o autor é real, para que vocês compreendam que nós aqui na editora também estamos aqui disponíveis, né? Aliás, a gente vai para 11 anos de caminhada publicando o livro. E aí sim, né, seguir o padrão Qualis Caput é muito importante para algumas obras, especialmente as frutos de mestrado e doutorado, como a Sueli já bem apresentou. Sueli, agora sim, dê um resumo para a turma do que eles vão encontrar nesse teu livro. E, aliás, eu quero fazer um comentário. Tem um excelente prefácio esse livro, tá? Então, vale a pena a leitura. Estou brincando aqui, né, Sueli? A Sueli me presenteou com a possibilidade de prefaciar o livro dela, né? Como a gente tinha esse papo, né, sobre o Unesco, eu com a experiência na cátedra, né, junto da Universidade de Caxias do Sul, uma cátedra da Unesco, né, e a Sueli falando das escolas da Unesco, a gente, né, trocou umas figurinhas e eu tive o prazer, e muito obrigado, aproveito para te agradecer de público aqui, Sueli, te agradecer pela oportunidade de prefaciar um livro, porque também é uma oportunidade de dialogar permanentemente com quem chega na obra, eu te agradeço imensamente. Dê um resumo para a turma o que tem aqui dentro, para que eles possam, né, saber por que chegar e quando buscar esse teu livro aqui. Bom, em primeiro lugar, professor, o convite, ele foi exatamente por causa disso, porque parto do seguinte raciocínio, informação sem intelectualidade é só uma informação. Então, como o meu livro, esse material, um recorte de uma pesquisa acadêmico-científica de 2 anos e meio, um trabalho de quase 20 anos, e não daria para pedir, né, para alguém que não tivesse uma noção desse tema de conexão global. Então, a escolha de quem faria essa apresentação, esse prefácio, ela foi muito bem pensada, professor, e eu é que tenho que te agradecer diante da tua agenda. Bom, nós começamos em setembro isso, esse trabalho de contato, é um recorte, né? O meu livro, ele não tem toda a minha pesquisa, porque senão ficaria difícil de alguém ler e preparar em tão pouco tempo. Então, eu apresento a segunda maior rede de escolas da Unesco do mundo ao público. Qual público? A todos os professores, todos os estudantes da área de educação, né? Desde a licenciatura, desde a graduação, principalmente os professores, as pessoas que fazem o curso de pedagogia, professor Ivânio. Por quê? Porque os documentos da Unesco, o Brasil é signatário da Unesco desde a sua fundação, desde 1953. No Brasil, desde 1993. Pouco se conhece das cátedras e das escolas, quase nada, professor Ivânio. Então, o que eu desejo compartilhar com todos os acadêmicos, com todos os professores, com a comunidade, com toda aquela pessoa que quer contribuir com a educação, porque a educação não é só dentro da sala de aula da escola, é no seu próprio convívio. Então, dentro do livro, eu trago um histórico da Unesco, como a Unesco chegou no Brasil, como começou no pós-guerra, 33 professores, né, 15 ministros da educação começaram, então, a conversar sobre essa questão acadêmica e esse aporte, esse intercâmbio entre escolas. E são escolas do mundo todo, das mais diferentes identidades, dos mais diferentes territórios, com um objetivo único, uma educação de qualidade, inclusiva, equitativa. Quais são os documentos? Dentro do livro eu trago todo esse histórico, trago todos os documentos, trago todas as referências, como as escolas fazem e, principalmente, professor Ivânio, consigo provar com dados, com pesquisa científica, que sim, no Brasil e no Rio Grande do Sul se faz educação dentro da conexão global, respeitando as qualidades locais, respeitando os espaços, respeitando a cultura de cada território, de cada escola. E, principalmente, a ligação da comunidade, da família, das instituições, junto com a escola. Então, aqueles professores que trabalham com esses projetos, eles foram analisados, foram contemplados no livro. Então, é uma base para que todos os que estudam e que são entusiastas da educação e que acreditam que a educação pode fazer essa diferença em todos os sentidos dos valores, da paz e da justiça,
vão encontrar dados, vão encontrar referências, vão encontrar depoimento. O capítulo 10, professor Ivânio, ali eu pedi, não está na minha dissertação, eu pedi aos meus colegas, desde 1992, a primeira pessoa que participou, primeira coordenadora lá da Rede Pé no Brasil, ela deu seu depoimento, porque não se constrói uma rede de escolas da Unesco sozinho. Então, o que é tu trabalhar em rede? O que é tu compartilhar? E, principalmente, professor, eu já coloquei para o senhor e coloco publicamente, o meu trabalho, o trabalho de quem atua na Rede Pé Unesco, é um trabalho voluntário pela educação e pelos professores. Então, esse livro pode resgatar e trazer muito conhecimento para quem atua na área de educação. Então, o foco são professores, são estudantes acadêmicos, né? Nós estamos vivendo aí uma era da inteligência artificial. Tudo bem, e o resgate histórico? O que tu fala de patrimônio? O que tu fala de valores? Onde estão esses documentos? Né? Então, e o Brasil é signatário dessas instituições. Então, esse é o maior valor que eu quero deixar para os meus colegas professores e os meus colegas pesquisadores, professor. Bárbaro. E dizia antes de nós começar o papo aqui, né? Esses documentos não estão tão acessíveis assim. Tem gente que não sabe nem Não, onde ir buscar e acessar. E tu tinhas exato, acesso em função da coordenação que você vem fazendo, sim. reforço, voluntariamente ao longo desses anos, né? Deixando um legado extraordinário para a educação brasileira. Sem dúvida nenhuma, esse livro, né, Sueli? Ele serve de ponto hoje de partida, servirá para muitas outras pesquisas, para outros desafios, talvez para um doutorado teu aí mais para frente, né? Então, quer dizer, tem muita coisa ainda por se fazer nessa relação com a rede da Unesco. Fantástico demais, tá? Fantástico. E você está deixando ele disponível, versão impressa, né? Você já fez o Sim. lançamento dele com a versão impressa. Tem na Amazon, tem na Livro Você à disposição. Inclusive, eu reforço embaixo ou em cima do vídeo aqui, tu tem o link para acessar o livro da professora, seja na versão impressa ou digital, né? E também para fazer contato com a professora Sueli, se você precisar de ajuda, de repente, para alguma coisa, uma palestra, uma formação, enfim, pode acessar a Sueli para isso. Sueli, vamos para um lado um pouco mais criativo. Conta para a turma como é que foi criar o livro. Capa, diagramação do miolo, como é que o autor transita junto com os nossos profissionais aqui da produção para o livro nascer? E como é que foi para você essa experiência de construir uma capa, pensar prefácio, pensar a organização do livro? Como é que foi essa tua experiência? Conta para a turma saber como que é essa experiência para os autores e autoras. Bom, professor, eu, em primeiro lugar, eu tenho duas referências, né, que é a Giane e a Cida, óbvio que o senhor também, mas o meu contato maior foi com elas. E na hora de fazer o recorte, professor, porque a minha dissertação, ela tem 247 páginas, aí começa todo o desafio do pesquisador. O, como colocar num livro. E aí entrou a mão perfeita e o excelente trabalho que o senhor tem da sua equipe, da Diálogos. Professora, vamos focar aqui. Então, toda essa orientação e eu fui fazendo o recorte. Depois, a seleção dos capítulos, a diagramação. Inclusive, eu quero trazer aqui, eu lancei o livro no Congresso Nacional das Escolas Unesco, no Ceará, né, em Fortaleza. E lá estava presente as proprietárias do Diálogos Embalados, professor Ivan. E eles elogiaram muito a diagramação do livro, a forma como ele foi colocado, a maneira limpa como a leitura pode acontecer, e a hora de selecionar os capítulos, de colocar o título no capítulo. Gostei demais daquele arquivo, professor, para fazer as correções, né? Eu recebi um arquivo que ele vem formatado e alinhado numa tabela, e tu vai acompanhando tudo que Ajuda tu vai muito. solicitando, né? Então, aquilo ali, para mim, eu achei muito prático, aquela forma, né, de contribuir com as mudanças ou aceitar as mudanças que foram colocadas. Com relação à capa, eu estou muito feliz, né, com a forma como é colocado, porque eu falo das redes das escolas Unesco do Brasil, mas o meu recorte de pesquisa é o Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul traz? Então, assim, eu estou muito feliz com o formato do livro, o jeito que o livro ficou.
As pessoas que já tiveram acesso ao livro, as mais relevantes, no caso, os meus 2 orientadores, né, o professor Jardelino Menegatti e a doutora Dileia, elogiaram demais, então, o Tá boa. livro. Então, assim, ó, eu não poderia ter esse livro sem a tua equipe, porque eu sempre falo, eu sou uma boa bióloga de laboratório, uma boa pesquisadora, mas nessa área gráfica eu dependi totalmente, né, só de vocês e fico muito feliz com todo o carinho e atenção que vocês me deram. Que bom, e isso é importante se dizer, né, Sueli? Sabe que já teve professores e professores que chegaram aqui na editora, Ivane, eu gostaria de publicar, mas eu não tenho ideia do que colocar na capa ainda, então me deixe pensar um pouco mais. Daí eu volto e disse, não, quem pensa a capa não sou eu, não é você, tem os designers para isso, eu preciso fazer uma última revisão, isso, aquilo. O pessoal acha às vezes que tem que trazer o livro pronto e perfeito para ser publicado. Daí vocês vão roubar o trabalho das editoras, gente. O trabalho da editora é ajudar você a formatar o teu livro, pensar a tua capa, fazer o registro, ISBN, pedir uma ficha catalográfica no Capricho. Então, a editora justamente faz esse trabalho para quem não sabe fazer um livro. Então, a Sueli diz muito bem, né, Sueli? Olha, conta com o serviço da editora. Nós aqui temos, né, as equipes das meninas são maravilhosas, atenciosas também, porque é um princípio nosso também aqui, a amorosidade no atendimento aos nossos autores e autores. Então, é sempre bem-vinda, tá, Sueli? E é isso, é o primeiro de alguns livros que a gente vai fazer juntos ainda nessa esteira. E Sueli, para nós ir arrematando, tem uma coisa que eu gosto muito de pedir para os nossos autores, é um favor que eu te peço, que é o seguinte, você agora publicou, né? Você disse, você vai lá para o congresso, publicou, você agora sabe, tu tem essa experiência a partir deste livro especificamente, né? De como que é publicar, como é fazer esse trabalho de reunir os textos de forma perfeita para botar no livro. Tem muita gente que às vezes ouve essas nossas entrevistas e também, às vezes, está com um texto pronto, um mestrado, um doutorado, às vezes uma pesquisa autoral, e tem medo de publicar, tem receio. Eu queria te pedir um conselho. O que você diria para quem está nesse momento de ter um texto pronto, mas ainda não publicou? O que você diria para uma pessoa nesse momento, a partir de agora da tua experiência com a gente? Bom, em primeiro lugar, eu tinha um texto, uma dissertação, trabalhei muito nela, os dados e as referências foram todas corroborados na defesa, ou seja, eu qualifiquei, depois defendi, cumpri todos os métodos lá, né, todos os critérios da CAPES, e principalmente eu fui atrás de uma editora, que o editor-chefe entendia do tema, né, principalmente do enfoque do meu material que eu tinha escrito, confiei à editora o arquivo completo, confiei ao professor Ivane o arquivo completo, a sua equipe, a partir dali fomos construindo junto. E eu penso que nós que fizemos pesquisa, e eu que tive ainda parte da minha pesquisa, dos meus estudos, pagos com dinheiro público, não o livro é um investimento pessoal, mas a minha pesquisa, a parte dos meus estudos, foi um investimento público. Por que ficar com esses dados, com essa riqueza, né, sem publicar? Então, eu acho que é importante todos nós que fizemos pesquisas, fizemos pesquisa com relevância, que possamos contribuir com a educação, que façamos isso, procuramos uma editora. Eu estou muito feliz com a Diálogos pelo seu corpo editorial, é só os senhores consultar lá, a experiência que o professor Ivânio tem e, principalmente, professor, a primeira reunião que eu fiz com o senhor, apesar de ser online, a clareza com o senhor, como o senhor coloca, a forma como o senhor nos orienta, então te deixa seguro. E outra, se tu tem confiança naquilo que tu queres publicar, tens que publicar. Eu acho que esse tipo de informação tem que pegar o lugar das informações que não são relevantes para a construção aí de uma sociedade com um bem-estar, né, de todos e não só da minoria. É isso, obrigado, viu, Sueli? Eu também reforço as tuas palavras nesse sentido, de que é isso, assim, ó, não faça nenhum movimento sem conhecer bem, primeiro para saber se é aquilo que você precisa, então se não, tem muita editora por aí, óbvio, várias muito boas, mas também tem umas que não respondem ao Qualis Caps, e aí ficaria um livro, você
faz um investimento, na hora de você ir para uma seleção de mestrado, de doutorado, num concurso público, o livro não vale, aí você investiu um recurso que você não tem retorno. Então, cuidem das coisas, cuidem e peçam para conversar, né? E eu reforço que eu deixo sempre os contatos da editora aqui embaixo, aqui em cima, e se você entrar em contato com a gente, você vai ver isso que a Sueli está falando. Nós vamos chamar você para uma reunião. Se você não quiser vir, nós vamos desconfiar de você. Né? Porque é a mesma coisa se você me convidasse, Ivone, vamos marcar uma reunião sobre o meu livro, e eu dissesse, não, vamos falar aqui pelo WhatsApp, vamos falar aqui, não sei o que. É isso que é, nós sabemos da importância da construção da confiança e estamos disponíveis para isso. Sueli, te agradeço imensamente pelo teu tempo, por poder partilhar um pouco mais da tua obra, tá aqui ela, bonitona, reforço, aqui embaixo, aqui em cima, não sei se você está no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, que são as redes que a gente vai compartilhar esse vídeo, os links estão acessíveis para você poder chegar mais perto do livro. Eu recomendo você ter uma cópia, seja ela impressa ou digital, para que você possa fazer uma aproximação com a rede de escolas, né, da Unesco. E aí, de repente, talvez até inserir a tua escola nessa rede, se você ainda não está, né? Isso vale a nível nacional. Vou deixar também, Sueli, os teus contatos para alguém que queira conversar contigo sobre isso, te acessar para ter mais informações, tá bem? A todos e a todas, o meu muito obrigado, Sueli, gratidão total. E eu espero que a gente possa se encontrar muito em breve lançando novos livros. E vocês todos e todas são convidados a nos conhecer um pouquinho mais. Os links acompanham o nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Sueli. Tchau.